Bom dia, mais uma vez a todos. A gente está começando agora, a tertúlia sobre saúde, tertúlia que a gente vai estar apresentando 4 projetos, vão estar apresentando os trabalhos, tá certo? Então, vou estar passando para a discente responsável pelo primeiro, a apresentação do primeiro resumo. Ela vai ter 10 minutos para estar apresentando. Em seguida, a gente dá 5 minutos para os avaliadores, estarem os 2 avaliadores, que desde já a gente agradece a participação nesse processo, estarem apresentando, e depois 5 minutos para a discente fazer as colocações a partir das contribuições dos avaliadores, nesse sentido aí. Então, no caso, vamos chamar a primeira discente, que vai estar nessa tarefa de estar apresentando o trabalho dela durante o projeto de extensão que ela participou. Então, o primeiro projeto vai ser Fisioterapia Perinatal, ampliando o cuidado na gestação, coordenado pela professora Cristina Kátia Torres Teixeira Mendes, do CCS, e as discentes que irão apresentar será a Rayane Laira Macena e Kaline Rafaela Macedo Magnago. Bom, pessoal, bom dia. Conforme falado, eu me chamo Rayane, sou bolsista do projeto de extensão titulado Fisioterapia Perinatal, ampliando um cuidado ampliado na gestação. Estou aqui junto com a extensionista também, Kaline Magnani, e a gente vai apresentar um pouco sobre o nosso projeto. Está sob a orientação da professora Cristina Kátia, e ele está ativo desde o ano de 2017, sendo que a cada ano o projeto é renovado. E esse ano, visto a situação da pandemia, passamos por um processo de modificação em que antes o nosso projeto acontecia em dias específicos na Clínica Escola de Fisioterapia, e hoje, devido justamente à pandemia, passou por esse processo e a gente passou a atuar de forma online e remota. E eu vou passar a palavra agora para a Kaline, que ela vai falar mais um pouquinho sobre o projeto da gente. Bom dia a todos. Eu vou apresentar brevemente para vocês um resumo intitulado A Prática de Extensão Remota durante o surto de SARS-CoV-2, uma visão acerca dos desafios pela perspectiva do discente, tendo como autores, em ordem alfabética, Drica Silva, João Félix, Kaline Manhago, Juliana Souza, nossa supervisora, Thaís de Assis, coordenadora adjunta, e Cristina Mendes, nossa coordenadora e orientadora. Bom, a gente sabe que as instituições de ensino superior, as federais, são fundamentadas em 3 pilares básicos da formação acadêmica, que são a pesquisa, o ensino e a extensão. E a extensão universitária, ela faz um elo, ela faz um trabalho de compartilhamento de conhecimentos e experiências entre a academia e a comunidade, a sociedade em si, envolvendo educadores e educandos em um constante processo de aprendizado. Esse diálogo com a comunidade acadêmica e a sociedade, no entanto, tem tido seu momento de fragilidade com a pandemia de pandemia de Covid-19. Desde março de 2020, as atividades presenciais elas foram suspensas, como todos sabem, o que causou uma paralisação em muitos projetos de extensão. E suas ações elas tiveram que ser adaptadas a meios remotos, como foi o nosso caso. Então, originalmente, nosso projeto, que é carinhosamente apelidado de Partejar, tem como propósito promover o bem-estar para as gestantes através de atividades presenciais. E pensando nisso, em manter o objetivo central do nosso projeto, nós tivemos que nos adaptar às possibilidades nos apresentadas.
Assim, nós pensamos, foram pensadas e criadas estratégias, né, que proporcionaram a manutenção do vínculo com essas mulheres, levando informação e cuidado em saúde. Dessa forma, 2 cartilhas que serão posteriormente explicadas com mais detalhamento, foram planejadas, executadas e distribuídas de forma remota. Essas cartilhas continham orientações, exemplos de alongamentos, estratégias de relaxamento e exemplos de postura para fortalecer o autocuidado dessas mulheres, das nossas gestantes vinculadas ao projeto. Os resultados, eles se mostraram bastante positivos, tanto para gestantes quanto para os alunos, os discentes. Os próximos resumos falarão mais sobre esses resultados para as mulheres, mas voltando o olhar nesse momento para o aluno, nós percebemos que, apesar do momento nos afetar psicologicamente, principalmente no início, foi difícil, né? Nós tivemos sentimentos de impotência, preocupação, de dúvidas, né, sobre a execução e ações desse projeto. Ainda assim, a prática da extensão remota nos trouxe uma nova visão de adaptação quanto ao uso de tecnologias já existentes e a gente não utilizava tanto. Além disso, ela nos fez perceber essa experiência, o quanto a interação com o ser humano, com o outro, ele jamais pode ser perdido, mesmo que em situações, né, inesperadas como essa que passamos. Uma vez que esse contato, essa interação nos fortalece como futuros profissionais de saúde, né, fisioterapeutas, mas também como cidadãos. Então, estar presente na ausência não foi uma tarefa fácil para a gente do projeto, mas sair do mundo real para o virtual foi bastante desafiador, mas a manutenção da saúde por estratégias elaboradas nesse período, ele só mostra como juntos nós somos mais fortes e a opção de desistir para nós não existiu. Eu retomo a palavra para a Rayane, minha colega, para ela dar continuidade à nossa apresentação. Então, conforme bem explicado, né, o público-alvo do nosso projeto são mulheres gestantes na comunidade de uma pessoa. E devido a essa pandemia, a gente, assim como todos os outros alunos e docentes e discentes, a gente teve que passar por esse processo de adaptação. Então, conforme falado, a gente passou a atender até essa assistência de forma remota, por meio de cartilhas, que foi o material que a gente construiu, foi um material autoexplicativo, com imagens autoexplicativas. Então, a gente teve que passar por esse processo também de adaptação quanto aos assuntos, e aí o ponto-chave dessa adaptação da gente foi, da nossa adaptação, foi essa busca de temáticas interdisciplinar, porque vimos a necessidade de buscar outros temas, visto que ao construir e confeccionar esse material, a gente teve que estudar desde imagens a frases, a textos, tudo, e os desenhos das imagens também, né? Visto que a gente confeccionou a cartilha como um todo, estudamos diante das necessidades dessas gestantes, e aí foram produzidas 2 cartilhas. A primeira cartilha foi feita sobre orientações posturais, que escolhemos as principais orientações adotadas por essas mulheres na sua vida diária, nas suas atividades de vida diária. E a segunda cartilha a gente focou na questão dos alongamentos e dos relaxamentos, né? Visto que a gente está numa situação atípica, e com isso gera em todos nós um certo grau de ansiedade, nervosismo, insegurança e por aí vai. Então, a gente achou importante focar não apenas na readaptação das atividades de vida diária dessa mulher, como na questão dos alongamentos e do relaxamento também. E aí, a gente focou em posturas e posicionamentos, a gente detalhou tempo, posição, modo, quantas vezes na semana ou no dia essa mulher poderia realizar essas atividades. E aí é justamente sobre isso o segundo resumo da gente, que vai falando sobre essa cartilha, né? Como eu falei agora, foi toda detalhada com base nas necessidades dessas mulheres. Uma necessidade um pouco mais geral, visto que a gente não pôde ter um acesso mais presencial, né? Físico. Passou a ser uma assistência mais remota e online. Mas, ainda assim, a gente pode ver por meio do feedback das mulheres, e aí o terceiro resumo da gente é justamente falando sobre isso, né, a visão das gestantes,
por meio dessas comunicações, visto que essas cartilhas elas foram divulgadas para essas mulheres por meio das TICs, que são as tecnologias de informação e comunicação, em especial o WhatsApp. Então, a gente divulgou essa cartilha por meio dos grupos de WhatsApp, que era formado em torno de 10 a 12 mulheres, e aí a gente pôde ver o feedback por meio das falas das próprias gestantes, que foram um resultado positivo, como eu trago aqui algumas falas, em que uma delas diz que a cartilha de orientações, junto com algumas orientações dos profissionais e dos extensionistas também, foram suficientes para produzir um bom cuidado. Isso é a fala da gestante. Já outra gestante deixou claro que tanto os profissionais de saúde quanto a equipe da extensão trouxeram e passaram segurança para ela durante esse momento de pandemia e fizeram ter confiança novamente nesse processo de gestação. Então, a gente pôde ver, dentre outras falas, que a gente conseguiu ter um resultado positivo mediante essa assistência mais remota, individual, online, e ainda assim a gente conseguiu levar para essas mulheres o nível de conhecimento, autoconhecimento, autoexploração, não de si própria apenas, mas do ambiente em si, né? Como ela pode adaptar a esse momento. E também a gente conseguiu, nós, enquanto extensionistas, ter uma carga de conhecimento e experiência maior, visto que a gente teve que se adaptar a esse período e estudar, e ter uma assistência, né, ter um contato interdisciplinar com outras áreas, para assim conseguir produzir esse material de modo eficaz e benéfico para essas mulheres. Estamos abertos a alguma dúvida ou questionamento. Aqui nós encerramos nossa apresentação. Obrigada a todos. Nós agradecemos pela apresentação. Agora passa a palavra, né? Tem 5 minutos dos dois avaliadores para estar trazendo algumas observações. Em seguida, a gente abre novamente mais 5 minutos para o pessoal do projeto, para as discentes estarem complementando. Bom dia. Bom dia. Deixa eu aparecer aqui, gente, nos falarmos olhando uns para os outros. Primeiro, eu queria parabenizar pelo trabalho, né? Me parece um trabalho bastante dominado pelas alunas. Isso é muito bom quando a gente vê os alunos falando com muita propriedade sobre o que fez, sobre os resultados. Então, as duas meninas, tanto Rayane como Kaline, demonstram muita segurança no que fizeram e me parece também muita satisfação nesse trabalho. Então, parabéns, de fato, vocês estão bem seguras, né? E acredito que na fisioterapia, né, em decorrência de todo o contato físico, talvez vocês tiveram um desafio ainda maior do que para as outras áreas, né? Eu que venho da tecnologia, das engenharias, talvez na nossa área seja mais fácil lidar com as TICs, mas o contato humano que a fisioterapia exige, né, eu acho que foi um desafio bem grande, então vocês estão de parabéns por esse desafio. Eu tenho só uma pergunta. Em geral, a gente vê nos projetos de extensão ligados à saúde, não só a saúde, mas a saúde porque, né, o público que é atendido, em geral, por esses projetos são pessoas de renda mais baixa ou de acesso mais dificultado a uma fisioterapia particular, por exemplo, enfim, eu imagino, não sei muito bem, a minha primeira pergunta era se o público de vocês tem esse perfil de serem pessoas mais necessitadas ao acesso, né, à saúde e por isso procuram o auxílio da UFPB, e aí nesse sentido, se for esse público majoritário, como é que vocês lidaram com essa questão do acesso à internet, do acesso à tecnologia por essas pessoas que, de maneira geral, são mais limitadas, né, financeiramente, enfim, como foi, além de tudo, esse desafio de se aproximar com tecnologia de pessoas menos abastadas, digamos assim? Essa é só a minha questão. Isso, Segundo exatamente. avaliador, Ayane, a gente pode deixar o segundo avaliador em seguida, né, para ficar melhor de estar marcando tempo, tá certo? Em seguida você responde as falas, tá bom? Bom dia, pessoal. Espera aí que eu acho que eu apareci aqui para vocês, finalmente. Estão conseguindo me ouvir?
Estamos sim, professor. Ouvi, mas não estamos vendo. Não sei se você clicou a imagem, não. Mas estamos ouvindo, pode falar. Não, queria só parabenizar as meninas pelo trabalho excelente. E eu queria entender, só que vocês comentassem um pouco porque essa opção pela cartilha, vocês falaram sobre isso na apresentação, mas eu achei assim que, se vocês pensarem em outras possibilidades, como atendimento remoto, direto às gestantes, e por que no final das contas resolveram fazer a cartilha, e como é que foi para vocês lidar com essa tecnologia, né? Se vocês estão trabalhando com editoração, que é uma área que não faz parte da formação de vocês, como é que vocês resolveram esse problema? E, principalmente, queria parabenizar vocês, acho que foi um trabalho muito interessante que vocês fizeram para se adaptar a essa dificuldade aí. Agora, meninas, vocês têm 5 minutos, né, para poder estar complementando as informações de forma a responder, né, as observações dos trabalhadores. Então, isso, eu anotei aqui as perguntas. Primeiro, a pergunta de Kleber, realmente, Kleber, sabemos que nosso público é um público misto, apesar da gente ter abarcado a comunidade de João Pessoa como um todo, nosso público, por incrível que pareça, foi um público misto. Então, assim, como em todas as outras áreas, a gente teve contato com pessoas, conseguimos um número de pessoas, 10 a 12 mulheres gestantes, que tiveram, sim, acesso a esse material, mas, infelizmente, não foram todas que tiveram acesso, né? A gente sabe que essa questão, isso pode se levar até como um ponto um pouco negativo dessa educação à distância, né? Não são todas as pessoas que têm acesso a esse tipo de informação, não são todas as pessoas que possuem um dispositivo, enfim. Então, esse foi um ponto um pouco negativo desse trabalho, assim como todas as áreas, né? Infelizmente, não foram todas que tiveram acesso, mas o público do nosso projeto é um público considerado misto. E a segunda pergunta, por que cartilha? Então, foi justamente esse o ponto alto do nosso projeto, né? A gente teve que se debruçar sobre outras áreas, desde... A gente realmente fez a cartilha do zero, né? A gente estudou todas as posturas, a gente fez essa pesquisa para as mulheres, quais são as posturas e quais são as atividades diárias que elas sentiam mais queixa. E aí, a partir disso, a gente foi montando esse material, desde o processo de confecção dos desenhos até a autoexplicação das imagens, né? A gente deixou isso de uma forma bem clara. E por que a cartilha? Como eu falei, não são todas as mulheres que possuem o acesso à internet e não possuem um aparelho que dê para a gente se comunicar. Então, pensando nisso, a gente achou melhor fazer essa cartilha, porque aí, coincidentemente, algumas dessas mulheres se conheciam e esse material ele poderia ter até sido divulgado para outras mulheres também. Então, pensando nisso, a gente resolveu fazer esse material. Kaline, se quiser falar também. Só complementando o que a Rayane falou, o público alvo eram mulheres encaminhadas pelo SUS, né, que utilizavam o SUS, e também com comunicação aberta, como a Rayane falou, um público bem diversificado, bem, vamos dizer, não diversificado, mas misto, e a cartilha foi uma estratégia que mais nós podemos nos encaixar, tanto nas nossas necessidades, como nas necessidades das gestantes. Como o Rayane falou, também o acesso, né, a esses meios de comunicação, e também a ela ter esse autocuidado, essa autonomia que a gente queria passar para as gestantes também, de poderem fazer os seus horários. A gente não queria engessar esses atendimentos, né,
para elas poderem escolher um momento mais adequado, elas fazerem esses exercícios, essas estratégias, né, de postura, de alongamentos. Então, a gente queria deixar o mais aberto para que a gente minimizasse esses efeitos tão negativos e essa carga tão grande que a pandemia já vem trazendo, né, para todos. Então, é basicamente isso. Agradecemos as perguntas, né, Vou falar aqui rapidinho. E, além disso, a gente escolheu uma cartilha porque, por meio do WhatsApp, elas tinham mais uma autonomia e uma maior liberdade de, quando elas quiserem tirar alguma dúvida ou ter algum questionamento, algum desabafo, elas terem essa autonomia e liberdade de conversar com a gente e ter uma maior liberdade para isso. Isso mesmo, agradecemos, professor Kleber, o professor Alex de Souza e toda a coordenação. Os dois avaliadores gostariam de, né, foram contemplados com as apresentações, as respostas das meninas, das pacientes, sim, né? Então, com isso a gente passa, né, vamos passar para o segundo projeto, né? Eu vou pedir para, né, a nossa assistente, sequência, a apresentação do segundo projeto da tertúlia. Bom, então agora eu vou chamar a aluna Maria Josilene Félix da Silva, que irá apresentar o trabalho Medidas para a Prevenção de Acidentes Escorpiônicos, uma ação continuada junto a estudantes de uma escola estadual em João Pessoa, Paraíba. E esse projeto é coordenado pela professora Magda Mara Bacia Vital Duarte, do CCS. Bom dia. Bom, como já foi falado, todos estão me escutando bem? Sim, estamos. Sim. Certo, obrigada. Bom, como acabou de ser falado, né? Meu projeto é intitulado como Medidas para a Prevenção de Acidentes Escorpiônicos, uma ação continuada junto a estudantes de uma escola estadual em João Pessoa, do CCS, Centro de Ciências da Saúde. Como já foi falado, me chamo Maria Josilene Félix da Silva, sou extensionista bolsista do projeto de extensão, sou estudante do curso de enfermagem e estou concluindo o 10º período. Bom, diante desse acontecimento, dessa pandemia, né, tivemos que readaptar o nosso projeto, já que ele ocorria numa escola estadual daqui de João Pessoa, e diante da pandemia, as escolas foram fechadas, e acabou a gente não tendo como fazer a exposição do nosso projeto nas escolas. Diante disso, planejamos meios de que as informações a respeito dos acidentes com animais peçonhentos não fosse limitado, né, à comunidade em geral, diante dessa dificuldade da pandemia. Adiante disso, decidimos fazer panfletos, vídeos e postar no Instagram do centro, do CIATOX, para que assim as informações chegassem ao público desejado, né, que eram os estudantes das escolas, a comunidade, como as pessoas em geral que seguem a página do Instagram do CIATOX. Aí, diante disso, fizemos vários panfletos falando sobre os acidentes escorpiônicos, sobre as cobras, sobre as aranhas, como também outros meios de intoxicação, que é através dos agrotóxicos, dos pesticidas, e tivemos um retorno muito grande, né, através da própria página, né, que eles entravam em contato quando tinha dúvida a respeito das nossas postagens, eles iam no chat e tiravam essas dúvidas, né. Então, vimos que, apesar da dificuldade da pandemia, da gente não ter o acesso à escola, a fazer as palestras na escola, mas conseguimos ter um retorno através da página, quando eles nos procuravam no chat para tirar dúvidas, principalmente sobre os acidentes escorpiônicos, né, que é muito crescente aqui na Paraíba, principalmente sobre o escorpião Styx-Stigmuri, né, que no HU, onde é uma porta de entrada, né, para esses acidentes, tanto escorpião, aranha e cobra, a gente vê um grande crescente, né, e diante disso,
ter esse retorno, né, deles tirar dúvidas, nos procurar através do Instagram, já que tínhamos essa limitação de não poder ir para a escola, porque as escolas estavam fechadas, né, vimos que foi de grande importância, mesmo diante dessa pandemia, a gente continuar com o projeto de extensão. Bom, e é isso. Os professores, os avaliadores, agora, quiserem fazer as considerações a partir da fala da Josilene, da Vicente. Pode começar, professor Alex. Então, bom dia, Josilene, parabéns pelo trabalho de vocês. Bom dia. Umas coisas que eu não entendi pelo título do projeto de vocês, eu imaginei que esse trabalho seria junto a uma escola, mas é junto a várias escolas, não é isso? Esse ciclo de palestras que vocês fazem, vocês visitam várias escolas. Então, né, pelo que eu entendi, no caso, o projeto de vocês, quando migrou para um ambiente virtual, ele ampliou também o público nesse sentido, né? Não ficou restrito à questão das pessoas, das crianças. Vocês fizeram alguma medição de alcance, de interação e de procura por vocês, para ter uma ideia de como é que estava, qual o alcance que a ação estava tendo no ambiente virtual? Acho que basicamente a minha dúvida em relação ao projeto é essa. Achei que todo mundo está sendo bastante criativo aí na adaptação das ações e queria parabenizar vocês aí pelo trabalho. É isso. Professor Kleber. Bom dia, Josilene, parabéns pela sua apresentação. Eu também fico com algumas dúvidas em relação, né, ao princípio desse projeto. A minha questão é o porquê de uma escola, né? O que foi que motivou vocês irem para uma escola? É porque, por exemplo, nessa região, essa escola tem mais acidentes, ou então já teve acidentes com alguma criança, ou, sei lá, a direção da escola buscou vocês por alguma razão específica. Então, a minha questão principal, eu queria que você falasse um pouquinho mais nas motivações de por que o projeto foi direcionado para esse público, não sei se infantil ou ensino médio, mas, assim, o porquê dessa escola. Como o professor Alex falou também, no seu título tem lá, bem claro, intervenções em uma escola de João Pessoa. Então, talvez vocês tenham ampliado, então, também já, quando você for responder a questão do professor Alex, vai ficar também claro isso, mas a minha questão é mais na origem, tipo, por que escola, né, e não outros ambientes? Por que não hospitais? Por que não outras instituições? Qual foi a motivação disso? Tá bom? Mas, de maneira geral, parabenizar, esse é um assunto realmente que a gente tem pouca informação, né? Eu acho que o HU é a referência para essas questões, né, de escorpião, e acho que é uma informação que não é muito divulgada, e, em geral, as pessoas, quando têm acidentes dessa natureza, ficam sem saber muito o que fazer, se deve pegar o escorpião, se não deve capturar o escorpião, né? Então, um projeto que tem certa relevância pelo conteúdo. Então, essa é a minha questão. Parabéns, viu, Josilene? E a equipe. Josilene, pode falar. Certo, obrigada. Certo. Porque assim, é uma escola, eu que fico responsável, junto com a minha orientadora, Magda Mara, porque o CIA Talks, eles têm vários projetos. Aí tem projetos que é direcionado para a escola, tem projetos que é direcionado diretamente para a comunidade, tem projetos que é direcionado para atenção básica, tem extensionistas, assim, dispersos por vários locais, assim, para levar esses tipos de informações, tanto dos animais peçonhentos, como dos agrotóxicos e dos dormes sanitários. Aí, isso acaba fazendo com que a gente tenha uma conectividade. Eu sou responsável por uma escola, mas acaba os outros extensionistas também indo comigo compartilhar as experiências deles com esses outros tipos de intoxicações.
Por isso, a gente não se detém apenas a uma escola, a gente acaba indo para outros locais, porque são vários extensionistas. Eu acabo sendo da escola, mas acabo indo para a atenção básica, acabo indo para a comunidade mesmo, através da atenção básica, que tem visitas domiciliares, então a gente acaba indo, tendo contato com a comunidade mesmo, para levar essas informações. Então, não se restringe apenas a uma escola, mas a comunidade em geral, né? Tanto escolas como postos de atenções básicas, como a comunidade mesmo, certo? A gente não quantificou, assim, a quantidade do público que foi atingido, né? Porque, assim, são muitos seguidores que a gente conseguiu na página, né, do Ciatox, depois da criação da página do Ciatox. E a gente vê, assim, através do grande repercussão que teve de acidentes escorpiônicos, que esse ano a gente já deu 2 entrevistas para uma emissora aqui mesmo, de João Pessoa, falando a respeito, principalmente, dos acidentes escorpiônicos, que acabou crescendo durante essa pandemia, como as pessoas ficavam mais isoladas dentro de casa, então acabou acometendo mais esses tipos de acidente. Certo? O meu projeto foi para uma escola, realmente, aqui no HU, a gente atende muita criança por escorpião, até porque por não conhecer o próprio animal, não saber que ele é um escorpião que vai picar ele, que tipo de reação dá. Já um adulto, ele tem mais conhecimento do que tipo de animal é aquele. Uma criança, ela não tem, e ela acaba indo lá e brincando com aquele bichinho, pensando que é um bichinho que não vai lhe causar um dano. Acaba indo lá, mexendo com ele, vê ele andando, a cauda dele, acaba indo mexer e acaba sendo picado. Por isso que a gente também leva essa informação para a escola. E à medida que a gente leva para a escola, informa como prevenir o tipo de acidente, o que fazer diante de ter um animal desse, de se deparar com um animal desse, o que fazer. E como se prevenir, os meios de prevenções para que esse animal não apareça nas residências, né? Já que ele se alimenta de insetos, né? E um inseto que ele se alimenta bastante é de barata e que acaba tendo entulho dentro de casa ou no quintal. As baratas acabam indo para esse local e é um ambiente propício para o escorpião. Mas, de maneira geral, a gente atinge um público grande aqui, do Castelo Branco, do Bancários, de Mangabeira. É a região aqui mais abrangente, próxima da universidade, que a gente tem mais esse contato e levar essa informação. Não se detém apenas à escola. Bom, aí, por isso mesmo, o porquê de escola é porque, por causa das crianças, aí foi intitulado o título do meu projeto, que eu faço parte. Mas tem outros extensionistas, outros projetos que fazem parte do Ciatox. A gente acaba levando a informação para a população aqui em geral, ao redor da universidade. Bom, e é isso. Se tiver mais alguma dúvida, algo que eu não tenha esclarecido direito. Professores contemplados? Mais alguma? Muito obrigada. Então, e bastante interessante, viu? O tema dos dois que foram apresentados, isso faz lembrar realmente, né, o perigo para a criança que é essa situação, né, do caso do escorpião. Interessante. Vamos passar para o terceiro, né? A assessoria da sala vai estar anunciando. Então, agora eu gostaria de chamar a aluna Wes Klein, de Oliveira Peixoto, que irá apresentar o trabalho intitulado Cuidar-se, a promoção da saúde com práticas integrativas e complementares de saúde, coordenado pelo professor Victor Lucas Meira. Bom dia a todos. Eu me chamo Wes Klein, sou estudante de fisioterapia da UFPB e bolsista do projeto Cuidar-se, que é coordenado por Victor Lucas Meira. O nosso resumo está intitulado como Projeto Cuidar-se, as práticas integrativas e complementares de saúde, reorientando o autocuidado em tempos de pandemia. Tem como orientador o professor Dailton Alencar Lucas de Lacerda e os demais autores são Alessandra do Nascimento Costa, Artemis Rodrigues Dias e Ellen Maria Lacerda de Oliveira Carneiro. Pois bem, o projeto Cuidar-se, ele foi criado em 2016 com o objetivo de construir um espaço de cuidado
dentro da UFPB, baseado na PNPIC, que é a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, na educação popular e na atenção integral em saúde. Então, é uma experiência que articula ensino, pesquisa e extensão e é de caráter interdisciplinar, intersetorial e interinstitucional. Normalmente, ele funciona na Capela Ecumênica, que é localizado numa área central da UFPB, próxima ao RU, mas devido à pandemia, né, suas atividades presenciais foram suspensas, assim como as demais atividades da UFPB. Então, as atividades passaram a ser à distância, né, seus atendimentos, com o auxílio de plataformas e ferramentas virtuais, como o WhatsApp, Instagram, YouTube, Google Meet, o Zoom. Então, nesse período, as atividades que estão sendo realizadas, os atendimentos, são constelação familiar, cura prânica, escuta psicológica, meditação, reiki, tai chi chuan, tarot terapêutico, teta healing e terapia com floral. Mas também são realizados grupos de estudos com os usuários e oficinas com os terapeutas e com os estudantes para estar sempre qualificando ainda mais esses terapeutas. E também publicações no Instagram do próprio projeto, que é @projeto Cuidar-se, para estar dando continuidade nas nossas ações educativas. Então, são realizadas lives e postagens explicando mesmo como são as práticas e como são os atendimentos. Então, a maioria dos usuários são mulheres com idade entre 20 e 83 anos e a maioria reside em João Pessoa. Mas com essa proposta de atendimento à distância, o alcance do projeto aumentou e nós também estamos atendendo usuários de outras cidades e de outros estados, como Campina Grande, Santa Rita, Patos, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Cuiabá, entre outras cidades. As principais queixas que são relatadas pelos usuários é ansiedade, depressão, aperto no peito, dores crônicas, dificuldades para lidar com os relacionamentos, entre outras, que são diversas. Mas a grande maioria dos usuários relataram melhora e diminuição dessas queixas que eles relataram. E dessa forma, foi possível perceber que houve benefícios sociais, psicológicos, físicos e emocionais. Então, o projeto Cuidar-se, ele considera que a sua experiência foi positiva por estar atuando na promoção e na manutenção da saúde, na prevenção de doenças e na redução de farmacodependências. E dessa forma, ele consegue revelar o protagonismo dos usuários, desses sujeitos, em relação à sua própria saúde. E para os estudantes, também foi uma experiência positiva, visto que ele consegue fazer esse link entre o saber acadêmico e as reais necessidades dos usuários que eles trazem. Então, isso faz com que o estudante dê um novo significado e também a experiência reorienta a formação dos estudantes, principalmente em relação ao cuidado integral à saúde nesse momento de pandemia. Então, é isso. Obrigada a todos pela atenção. Nada, a gente que agradece também pela apresentação. Passar para os professores, né? E olha, já deixou com saudade, viu, dessas massagens antes da pandemia. Só escutar você apresentar. Eu sou Cleber. Bom dia, Wes Klein. Parabéns pela sua apresentação, também demonstra bastante segurança na sua atividade. Eu também sou uma pessoa bem adepta de todas essas práticas
Eu não sei se a gente deve chamar alternativa, ou complementar, ou integrativa, enfim, acho que tudo fala da mesma coisa. E aí a minha curiosidade, Westline, em relação ao seu projeto, é o seguinte: vocês têm algum tipo de estudo, ou já fizeram, ou pretendem fazer algum tipo de estudo, que relacione essas práticas todas à redução de ida ao hospital ou à redução de consultas médicas pela prevenção? Então, a gente tem muito esse entendimento, de maneira mais popular e mais genérica, de que essas práticas são mais preventivas, né? Elas oferecem muita qualidade de vida no aspecto de lhe manter em equilíbrio, de lhe manter com saúde, e, consequentemente, isso vai reduzir, talvez, né, o acesso ou a necessidade de consulta mais direta aos médicos. Vocês têm algum cuidado que mostra essa relação dessas práticas integrativas na UFPB, se isso tem ajudado a reduzir as consultas, ou de repente reduzir o número de medicamentos tomados? Vocês têm algum dado em relação a isso? Seria essa a minha dúvida. Mas, obviamente, que essa é uma curiosidade. Não sei se vocês chegam no projeto a fazer um estudo quantitativo dessa natureza. É apenas uma curiosidade. De maneira geral, parabéns, viu, pelo trabalho. A você e a sua equipe, o orientador. Segundo, a gente vai escutar o segundo colaborador, né, avaliador, e depois, né, a Vicente pode estar respondendo. Bom dia, Westline. Parabéns pela apresentação, trabalho de vocês da extensão. Queria, com as dúvidas em relação ao processo de vocês nessa mudança de dinâmica de trabalho. Você falou que são uma série de práticas, né, que vocês oferecem, são várias terapias alternativas, e aí o que eu não consegui entender na apresentação é se, através desses vários instrumentos virtuais que vocês desenvolveram, se vocês mantiveram os atendimentos, ou se vocês fizeram apenas a divulgação de cada uma, se, por exemplo, sei lá, o Tai Chi foi pelo YouTube, ou foi por live no Instagram, ou se o Floral foi só para explicar como é que funciona. Eu queria saber como é que vocês adaptaram cada uma dessas. Obviamente você não vai ter tempo para explicar, porque você falou que são umas 7, 8 pratos, mas assim, vocês desenvolveram uma estratégia diferente para cada tipo de terapia que vocês oferecem, e se vocês notaram assim que algumas funcionaram melhor do que as outras, assim, vocês tiveram uma resposta melhor através de tal formato, e tal formato mostrou, e vocês, como é que foi a adaptação de vocês durante esse período? Então, basicamente, minha questão em relação ao trabalho de vocês é essa. Parabéns. Ok, obrigada. Então, em relação ao estudo, inclusive o meu TCC ia ser justamente sobre isso. A gente ia fazer uma pesquisa mais detalhada e tal, mas como, devido a essa pandemia, nós decidimos fazer voltado à pandemia. Então, o estudo que foi feito de 2016 para cá foi o meu TCC, assim, o mais elaborado, né? Foi o meu TCC, e foi uma vista, assim, bem geral mesmo. Mas a maioria dos relatos, principalmente a partir dos relatórios que os terapeutas nos enviam, de redução de farmacodependência, redução de ida ao hospital, porque isso faz com que os usuários tenham um maior conhecimento da sua saúde e por que está originando essa dor, né? Então, a maioria dos casos que são diminuídos são de analgésicos, né? Mas nós sabemos que tem algumas doenças crônicas que não pode deixar de ir para o hospital, né? Mas existe sim uma diminuição de utilização de remédios de ida ao hospital, mas ainda não tem nenhum estudo sobre isso. Mas futuramente os orientadores, o orientador Vitor e Dailton Lacerda, eles pretendem fazer sim novos estudos. Em relação à adaptação, os atendimentos eles continuam de forma à distância.
por essas plataformas, mas nem todas as terapias foram possíveis continuar, como é o caso das massagens, da ventosoterapia, a acupuntura, a biodança também, porque necessita de muito contato físico, né? Então, mas algumas podem ser à distância, né? Como terapia com floral, tarô, tai chi, mas as que os usuários ainda não entendem muito bem o reiki, né? Porque eles querem assim, os usuários eles sempre pretendem uma solução rápida, né? E trabalhar com as práticas integrativas é mais uma fase assim de autoconhecimento, de autocuidado, né? Com o tempo, é muito demorado assim. Vai de cada pessoa, né? Então, as terapias que são menos aceitas são o reiki, o que precisa assim de mais autocuidado, de mais autoconhecimento, e como há um processo demorado, as pessoas não adquirem tanto como as outras, que é mais rápidas, como massagem, por exemplo. Não sei se deu para ficar claro. Professores, querem falar? Pronto, tranquilo. E é um desafio, né? Imagina manter essas terapias todas nessa fase, nesse sistema. Realmente, parabéns. A gente, né, eu até brinquei quando você falou de Dailton, porque me fez retornar na memória. Os professores, né, talvez devem lembrar, se tiverem passado, né, na época do Proeste, que o Dailton, a equipe do Dailton, que era processo ligado a isso, né, aos projetos. Era uma diversão só. Ele deve lembrar disso, quando a gente tinha que, desde a questão do solicitação até a compra do material, lá na PRAC, nesse sentido aí. Vamos seguir, a gente vai estar, acho que agora, o quarto, né, o último projeto que a gente tem para a apresentação de hoje. Isso. Então, gostaria de chamar agora a aluna Adriana Galmarini, que irá apresentar o trabalho intitulado Adolescência em Causa, um olhar para a situação de acolhimento institucional, coordenado pela professora Isabela Lemos Arteiro. Bom dia a todos e a todas. Estão me ouvindo bem? Sim? Sim. Então, o meu nome é Adriana Galmarini, eu sou estudante do curso de Terapia Ocupacional da UFPB, e eu gostaria de agradecer, então, a ProEx da UFPB e a todos os seus colaboradores a oportunidade da participação nesse projeto e em alguns outros projetos que eu tive a oportunidade também de ser voluntária. E todos os esforços, né, das equipes na produção e na realização desse evento. Agradecer a todos os professores, coordenadores, vice-coordenadores, os técnicos, os extensionistas, os voluntários e os bolsistas, e principalmente a todos os nossos parceiros, que é a população, né, que a gente assiste, que sempre nos recebem com muito carinho e tem muitas esperanças, acreditam bastante nos projetos de extensão da UFPB. Agradeço também a todos os profissionais da saúde envolvidos no combate à pandemia do coronavírus, e gostaria de ofertar o meu trabalho, e toda a dedicação foi dada a ele, a população paraibana, que me recebeu aqui na Paraíba. Não sou daqui, eu sou do interior de São Paulo, mas tenho um carinho muito especial pela Paraíba, e todos os projetos e todas as intervenções que eu participei aqui foi muito bem acolhida. Então, eu desejo que o cuidado e a proteção aos adolescentes aqui da Paraíba, em situação de vulnerabilidade, ele possa se tornar uma realidade presente. Então, o título do nosso projeto de extensão é Adolescência em Causa, um olhar para a situação de acolhimento institucional. O local onde foi realizada esse projeto foi a Fundação São Padre Pio de Pietrelcina. Ele é localizado aqui mesmo no município de João Pessoa, no bairro dos Estádios. O projeto ele foi destinado
a adolescentes do sexo feminino, grávidas ou não, com filhos pequenos ou não, que residem nessa casa-lar, que é uma casa, uma instituição de acolhimento, né? E é uma casa-lar. Elas residem temporariamente nesse local. Então, entre os objetivos que nós traçamos, eu vou citar alguns, né? Que foram implementar ações ao público adolescente em condições de acolhimento institucional, com vistas a favorecer o processo de construção identitária, autonomia, participação e produção de vida e saúde. Promover também espaços de escuta da história de vida dessas adolescentes, abrigadas, né, para ressignificação das suas experiências e uma construção de novas perspectivas. E ofertar um serviço especializado em terapia ocupacional, a fim de suprir e complementar o cuidado com essas adolescentes. A metodologia que foi utilizada, então, foram os encontros virtuais, né? Considerando, então, o atravessamento de uma pandemia e a necessidade desse isolamento social, as atividades que seriam presenciais foram substituídas por atividades virtuais semanais. Então, elas foram realizadas em grupo, através de dinâmicas grupais, que priorizavam a participação coletiva e colaborativa dessas jovens. Foram feitos também estudos de temas específicos ao interesse do público adolescente, seguido de rodas de conversa e debates. E o projeto também contou com atendimentos individuais, né, que proporcionaram a escuta qualificada das adolescentes. Também fizemos as leituras, né, de artigos, livros, para poder nos prepararmos para os atendimentos individuais e as realizações das atividades em grupo, e também as reuniões de supervisão com a coordenadora. Então, a relevância das ações de extensão, né? Para mim, as ações de extensão, elas são janelas de oportunidades para os estudantes, para a coordenação, para a população envolvida direta e indiretamente nos projetos de extensão. A consideração, a consolidação, né, no caso do saber fazer, é na prática, né, que eu acredito muito que as nossas experiências, elas se solidificam. Então, a prática, a resolução de problemas, o trabalho interprofissional, né, já visto que esse projeto especificamente foi feito com a psicologia e a terapia ocupacional no mesmo ambiente, o engajamento do extensionista, né, o foco científico e humanizado, eles são altamente fomentados, né, nos extensionistas que buscam superar durante todo o tempo o seu processo de trabalho e aprendizado. Então, os projetos de extensão, eles levam saúde física e emocional através de um olhar para as singularidades das comunidades que eles assistem. A participação social, a justiça ocupacional, a autonomia, a autoestima e a cidadania, e valores agregados ao grupo também. E principalmente, para nós estudantes, né, é uma grande oportunidade no processo de formação acadêmica, profissional e cidadã. Como resultados alcançados, eu coloquei que nós conseguimos realmente uma ótima vinculação do público com o nosso projeto. Então, conforme os objetivos, não foram percebidas, sim, mudanças de comportamento e a participação do processo de construção identitária dessas jovens foi instigado. As atividades propostas tiveram o engajamento do grupo e conseguiram criar processos de reflexão, saúde, lazer, um espírito de colaboração entre elas, a empatia, a autoestima e outros valores. Já nos atendimentos individualizados, eles puderam proporcionar uma vinculação entre as jovens e as terapeutas. Por meio do fazer afetivo, relacional e produtivo, elas se engajaram com a própria história de vida e buscam encontrar novas saídas e ressignificar as suas experiências.
A aproximação entre as áreas da terapia ocupacional e a psicologia, ela pôde ampliar em mim um olhar sobre o campo social e a adolescência e a vulnerabilidade nos locais institucionalizados. Eu pude focar mais nos problemas, né, da realidade desse grupo, né, do grupo de adolescentes, e pensar mais, assim, sobre questões políticas, né, políticas públicas e sociais, e a necessidade de eu aprender cada vez mais sobre o meu lugar nesse contexto profissional e como buscar estratégias para cuidados efetivos para esse público. Como resultados esperados, como é um projeto bem recente, né, a terapia ocupacional entra nesse projeto, nesse primeiro momento, então o meu desejo é muito grande de que esse projeto continue, porque tem muita coisa para ser feita, muita coisa. O trabalho presencial, ele é fundamental nesse caso, então eu desejo muito que seja possível, né, e seguro, muito em breve, e com segurança, né, com a máxima segurança. Então, esse projeto, ele tem grandes produções a serem realizadas, pois nós estamos falando da construção de vida e sentido de família para essas jovens. A terapia ocupacional é um campo imensurável de produção de conhecimento, saúde e bem-estar, justiça ocupacional e como inclusão escolar, trabalho, cidadania, então há muito que se fazer. Como os desafios, né, que como foram relatados todos os outros trabalhos, conosco não foi diferente, né. Eu acho que o maior desafio é a tecnologia, haja visto que nós trabalhamos ali com um público de vulnerabilidade, então realmente era um único equipamento para poder atender, e internet, conexão, né, que algumas vezes falharam. Então, eu acho que o maior desafio para nós foi esse atendimento, teleatendimento, né, porque também na área da saúde, na área da psicologia, o atendimento presencial é fundamental. Porém, essa ferramenta proporciona também uma contribuição sustentável, né, a gente conseguiu aí trabalhar técnicas de produção de atividades virtuais, né, o que economiza muito o uso de materiais orgânicos, né, com papel, caneta, e etc. Então, para finalizar, né, eu gostaria de deixar uma frase, né, que é para evitar os retrocessos, é fundamental reafirmarmos os compromissos do Brasil com o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Brasil, ele tem uma legislação consistente e que precisa ser valorizada e implementada para todos os cidadãos, e principalmente nosso público infantil e adolescente. Então, é esse o meu trabalho. Muito obrigada, e eu fico à disposição. Obrigada. Obrigada, Adriana, pela apresentação, professores. Bom dia, Adriana. Bom dia. Parabéns pelo trabalho de vocês. Algumas dúvidas em relação ao projeto de vocês, que eu não sei, posso não ter prestado atenção, mas não ficou claro. Essa casa que vocês atendem, ela é exclusiva para meninas, ou vocês, o projeto que deu esse recorte das meninas, qual é o motivo para elas estarem em acolhimento institucional, se elas estão cumprindo medidas socioeducativas, ou se elas são vítimas de violência e estão em situação de temporária ali, também não me ficou claro. E aí eu queria saber com vocês de que maneira se deu essa dinâmica virtual, né, de vocês, se foi via WhatsApp, via Meet, como é que vocês definiam esses momentos, que você falou que uma parte era em grupo e outra parte era individual, e aí eu queria, se você pudesse dar uma explicadinha em relação a isso. No mais, assim, acho que estão trabalhando com um público extremamente vulnerável, então eu queria parabenizar vocês aí pelo trabalho e tocar a bola para frente aí, que o desafio é grande mesmo nessa época de pandemia. Então, parabéns aí a vocês. Obrigada.
Bom dia, Adriana. Parabéns também Parabéns pelo trabalho, Adriana, pela abordagem. Então, eu também fiquei com algumas dúvidas, e por coincidência, uma das dúvidas é a mesma do professor Alex. Qual é o perfil dessas garotas, exatamente, né? Por quais razões essas garotas tinham essas condições? Então, por que elas precisam de escuta qualificada, por que precisam de assistência? Então, de maneira geral, o perfil. E uma segunda questão que eu tenho é em relação à TO especificamente, né? A gente sabe que, de maneira geral, a terapia ocupacional lida muito com as tecnologias assistivas, com ferramentas. Bom, isso é o que a gente mais ou menos conhece de maneira geral, né? Com auxílios às pessoas com deficiência, enfim, criando ferramentas, criando mecanismos das pessoas voltarem a ter a sua ocupação, né, diante de uma limitação, em geral, física. Mas eu vejo também que me parece que a TO vai além das limitações físicas. Me parece também que ela entra nessas questões de dificuldades sociais, psicológicas, de interação, algo desse tipo. Então, eu queria saber, de maneira geral, como é que a TO entra no auxílio dessas garotas, porque me parece que não são garotas que têm limitações físicas, me parece que são garotas que têm outros tipos de problemas que não físicos. Então, como é que a TO entra propondo soluções para esse perfil dessas garotas? Mas, de maneira geral, parabéns pelo trabalho, é super importante, com certeza. Parabéns a você e a sua equipe. Muito obrigada. Então, eu vou começar respondendo a pergunta do professor Alex, que talvez já vai suprir uma das suas questões também, professor Kleber. Então, que essa casa lá, né, sim, ela é exclusiva para meninas, né, que tenham filhos, que estejam gestantes ou não, né, como eu disse no começo, e que tenham filhos pequenos ou não. No caso dessa casa lá, nós temos 3 jovens que têm filhos, né, inclusive durante o projeto, uma delas estava gestante, nós acompanhamos o finalzinho da gestação e o nascimento da criança. Então, a proposta é que essas meninas constituam um lar e possam cuidar dos seus bebês, né, num ambiente seguro e o mais próximo possível de uma casa, né, de uma família. Elas são, sim, não estão cumprindo medidas socioeducativas, não, elas são vítimas de violências, né, então são retiradas das suas famílias para viver em proteção nessa casa, né. Então, assim, é um público realmente muito peculiar, com muitas vulnerabilidades envolvidas, né, e que realmente necessitam de muita atenção e cuidado, né. A questão dos atendimentos, eles foram feitos via Google Meet, né, e era uma vez por semana, todas as terças-feiras, nós fazíamos o atendimento em grupo, e nas quintas-feiras, a princípio, era o atendimento individual, também pela plataforma do Google Meet, e a escuta qualificada. Como eu falei, começamos a trabalhar recentemente com esse público, então, o primeiro momento foi para fazer uma avaliação geral, né, de quais essas necessidades, e que são muitas, né, que são muitas. Então, também, já respondendo um pouco da pergunta do professor Kleber, a terapia ocupacional, ela trabalha num tripé da saúde, da educação e no campo social. E também, né, como eu acredito que como ele, muita gente foca a terapia ocupacional nas tecnologias assistivas. Sim, nós trabalhamos, somos parceiros aí da fisioterapia, temos o mesmo conselho, né, o COFITO, e trabalhamos também na saúde mental, né, aliás, o nosso primeiro foco lá atrás, no início da nossa profissão, ela é a tecnologia assistiva para recuperação e reabilitação, né, e a saúde mental. Então, quando a professora Isabela organizou esse projeto e incluiu a terapia ocupacional, ela visou o quanto a terapia ocupacional pode agregar nesse contexto, né, porque ela consegue observar 3 campos, né, nós estamos falando com adolescentes, então estamos falando aí de inclusão escolar, de trabalho, né, a saúde, né, em si, e a área social, né, e a área da saúde mental. Então,
são adolescentes, na casa temos uma adolescente, sim, em reabilitação, quer dizer, na verdade, ela é uma paciente acamada, né, e então ela precisa, sim, receber um tratamento específico da terapia ocupacional, mas devido a esse momento, a gente não consegue chegar até lá a casa, né? Então foram feitos só os trabalhos virtuais. Mas é um campo, é uma família, né? É uma casa onde a gente precisa engajar essas pessoas em ocupação, em autonomia. Então, a casa institucional, ela tem regras, né? E a ideia era que a gente conseguisse aproximar o mais esse público de uma casa, né? Com autonomia de trabalhar nessa casa, de ocupar espaços, né? De que a coordenação da Casa Lar entendesse essas meninas na sua plenitude, né, e a gente conseguiu, sim, fazer uma conexão entre coordenação da casa, a coordenadora das meninas, né, do projeto é uma ONG, o engajamento dessas meninas, a gente sabe que nesse momento de pandemia, isolamento social, os adolescentes têm sido um público, assim como todos, mas um público bem afetado, né, por suas ocupações. Então, o engajamento nas atividades na casa, nos cuidados pessoais, foram fundamentais, né? E através do nosso projeto de extensão, nós conseguimos levar para elas, de forma grupal e individual, esse engajamento. E acredito que eu tenha respondido, mas caso não, por favor. Professores? Contemplados, né? Bem, nós, né, somos 17, nós, né, o tempo oficial, né, para a terna é de 11h30 da tertúlia, mas, com isso eu acho que a gente pode estar abrindo agora rapidinho, dando 1 minuto, né, para cada um que está participando, a gente tem 11 participantes da tertúlia, para fazer meio que, né, quem já apresentou, né, das alunas, e se tiver ficado alguma informação que queira colocar, né, rapidinho, para complementar, pode ser também informações que às vezes divulgar, né, às vezes link, a página, né, ligada ao projeto, mencionar a equipe, talvez, né, queira, né, fazer menção a alguns integrantes da equipe, inclusive os alunos voluntários que não puderam estar, né, como professores, mas principalmente os discentes, né, que são responsáveis por apresentar a tertúlia, né, e no finalzinho a gente, né, também envolver nessa rápida fala, né, de encerramento, o pessoal que está participando como ouvinte, né, e que até o momento não pode falar, né, então, né, só para se apresentar. Quem gostaria de falar? Professora, já que ninguém se pronunciou, eu queria só dar umas palavrinhas rápidas para o pessoal. Como eu sou da área de comunicação e a maioria de vocês está tendo que migrar para um ambiente virtual, e aí a gente tem que apresentar para a universidade os resultados do projeto, e aí a gente tem que falar em medidas de alcance e tudo, e de público. E aí, assim, queria deixar uma orientaçãozinha básica para vocês, que é em relação à questão de vocês saberem quando estão trabalhando com redes fechadas e com redes abertas. Então, quando a gente está trabalhando com WhatsApp, com Messenger, com coisas, a gente está trabalhando em ambiente fechado, a gente tem um controle sobre o público e sobre quem são essas pessoas. Quando a gente está trabalhando com redes abertas, como Instagram, Facebook, Twitter, a gente tem apenas um controle numérico. Então, quando vocês estiverem trabalhando nessas plataformas e forem finalizar o projeto de vocês daqui para o final do ano letivo, se preocupem em ter esses números levantados, assim, de média de curtidas de postagem, de comentários, porque vocês não vão ter como dizer qual tipo de público, mas vão ter como dizer assim, a quantidade de público que participou e que interagiu
com o trabalho de vocês, né? E isso aí é importante para poder vocês justificarem a importância do trabalho de vocês junto à universidade. Então, é isso, assim, um toquezinho que eu dou para vocês para ajudar na avaliação final do projeto. Obrigado, parabéns a todos e todas. Cristina, você pediu falar? Bom dia a todos, né? Primeiramente, eu acho que como sou uma professora que estou participando da La Tertúlia, eu queria agradecer imensamente a organização do ENEX, que graças a Deus, por forma remota, a gente conseguiu realmente fazer com que esse encontro acontecesse, a gente começasse realmente a verificar o que está acontecendo em termos de extensão dentro da universidade e como a comunidade está recebendo essa assistência em si. Agradecer aos professores avaliadores também que se disponibilizaram a estar aqui avaliando. E parabenizar todos os alunos, né, que realmente se prontificaram, estar apresentando esses trabalhos. E não só em estar apresentando como bolsista ou bolsista voluntário, mas também estar executando esse projeto, que não está sendo fácil, né? Não está sendo fácil nem para os alunos, nem para os orientadores, nem para os funcionários da universidade. A gente está se adaptando a essa pandemia. Então, gostaria de agradecer imensamente a todos, principalmente aos estudantes, porque se não fosse eles realmente também estando acima de tudo a execução desses projetos, eles não estariam sendo executados, porque a gente sabe que nós, professores, né, e eu acho que como a maioria, não é fácil, a gente está no ensino, na extensão, né, na pesquisa e ainda alguma participação em alguns projetos de execução de gestão, né, de forma remota. Então, agradecer imensamente a todos, principalmente aos alunos, por estar participando desses projetos de extensão, fazendo com que a comunidade não deixe de ser assistida, mesmo de sendo de forma remota. Agradeço a todos, viu? Com certeza, Cristina. E sem falar que as aulas também, né, a nossa diversão, né? Além de continuar com projetos, as aulas remotas, né, que a gente está tendo que, esse período, né, que voltou 2020.1, então, se já é difícil para algumas áreas, imagina, né, com relação à área de saúde, né, que também envolve um número muito maior de aulas práticas do que, no caso, por exemplo, a minha, que é lá no curso de pedagogia, né, no campus de Bananeiras. Que mais a gente poderia queria estar falando agora, os professores, né, no caso, fala um avaliador, né, o outro professor. Desde já, a gente agradece, viu, os dois professores avaliadores, que como a professora bem colocou, né, não é fácil, a gente está, né, muitas vezes está avaliando aqui, depois, por exemplo, agora está tendo consune também, então depois tem que o aluno apresentar em outra sala, nesse sentido aí, certo? O professor Cleber, né, colocou, só para parabenizar a todos, excelentes trabalhos, e colocar, né, como é importante, porque às vezes a gente está nesse corre-corre, né, a gente conhece o professor do lado, dá aula para o aluno, mas não tem essa oportunidade que a gente tem no encontro como, né, o ENEX, de saber, de conhecer o que é que o aluno está fazendo, o que é que, né, e sempre lembrando que quando a gente fala do aluno, é o aluno mais uma equipe, né, toda a equipe que é responsável por aquele projeto e que vai colaborando com esse processo, e que esse ano, com certeza, né, diferente do professor, acho que foi o professor Alex que mencionou, né, que é da área de comunicação, professor, eu sempre brinco com meus alunos, digo que eu estou na turma de EJA ainda, viu, na parte online, então tive que aprender muita coisa nesse período, né, para poder dar aula online, consegui aprender mais com as reuniões, viu? Fui aprendendo aos poucos os macetes até que consegui, nesse sentido aí. Kaline, por favor. Isso, bom, eu vou ser breve, eu só gostaria de agradecer realmente a toda a assessoria de extensão, aos professores, orientadores, coordenadora do nosso projeto, professora Cristina, aos avaliadores também, muito obrigada, mas especialmente aos meus colegas, discentes, alunos, né, que estamos sempre nos comunicando, aprendendo juntos. Eu gostaria muito de agradecer especialmente a eles, aos meus colegas de extensão, porque eu me sinto muito orgulhosa de estar numa instituição que dá oportunidade a gente aprender
a cada momento, a cada experiência, de nos tornarmos profissionais dignos, né, da nossa profissão, dignos críticos, reflexivos e protagonistas da nossa formação. Então, eu venho aprendendo muito, apesar das dificuldades, a gente acaba aprendendo até mais com elas, né, a nos adaptarmos, e é mais ou menos isso que eu queria falar, gratidão mesmo, é a palavra que fica aqui para mim. Mais alguém, gente? Gostaria de falar, Leila? Gostaria só de agradecer também, foi um momento muito enriquecedor. Nunca tinha participado de um evento assim, virtual ainda mais. Superou bastante minhas expectativas. Eu agradeço muito a todos vocês. E, no caso, fazer mais uma vez o seu pedido, né, que você, como assessora da sala, você tem que estar com a tarefa, né, de mandar um print, né, isso, uma foto do pessoal para comprovar que você estava trabalhando, não é isso, Leila? Isso, eu vou pedir para então, quem puder abrir a câmera, gente, para poder para ela poder estar tirando, né, o print, a foto, nós agradecemos. A gente sabe que nem todo mundo na hora, né, às vezes tem um celular, tem um computador que não está funcionando, mas quem puder. A senhora pode tirar, professora? Meu computador. Tira. Estou esperando as carinhas aparecer, né, Leila? Esse pessoal aí, né? Vou dizer, só vale ponto, a avaliação só vai para quem aparecer a cara, viu? Tá todo mundo já aparecendo. Para a senhora não tá, não? Tá fechado seu microfone, professora. Pronto, eu vou tirar. É porque depende muito da minha tela, né? Mas eu vou capturar aqui a minha tela como ela está formatada. Deixa eu mudar. O layout, né? Pronto, deixa eu mudar aqui. Pronto. O professor de comunicação, aposto que ele já tirou, viu, Leila? Bota aqui no chat teu telefone, com certeza ele vai mandar e vai caprichar, viu? Coloca aí. Ele manda para você. Coloca aí no chat que ele manda. Ó, tá vendo? Não disse? Olha aí, tá vendo? Ó, pronto, já resolveu o problema. Ó. Gente, se puderem, aí me manda, por favor, no WhatsApp. Obrigada, gente. Porque cada um, dependendo de como tá a tela, né, a imagem aparece de um jeito, né? As caras aparecem de um jeito, dependendo de como tá formatada. Né? Abração, gente, né? Espero que no próximo Enex a gente possa se abraçar bastante, tomar o café que não pôde tomar hoje, né? Porque tá tudo online, esse negócio de online é ruim por isso, né? Não pode tomar um cafezinho na hora, e o café, né? Tem que tomar o café de casa, e ainda tem que esconder a tela na hora que vai buscar o café, essas coisas, né? Nesse sentido aí. Então, agradecemos desde já, né? E parabéns a todos os projetos. A gente sabe que não é fácil, como vocês colocaram, não foi fácil, né? E não está, porque tem projeto que termina agora em novembro, tem projeto que ainda termina em dezembro, mas com certeza, né? Principalmente vocês da área de saúde estão de parabéns, viu? Leila, quer falar mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. Agradeço a todo mundo também. Parabéns, gente, e até mais. Até a próxima tertúlia, né? A gente vai se encontrar. Obrigada. Até, bom dia a todos. Bom dia.